Gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade do Antigo Regime e algumas de suas características. A sociedade do Antigo Regime foi uma sociedade que se formou na Idade Moderna e que ficou, se perdurou até o século XVIII, sendo derrubada pelas revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, as revoluções inglesas e outras revoluções. Uma das principais características dessa sociedade é o absolutismo. Então a gente vai falar aqui um pouquinho hoje como que se formou esse absolutismo e a origem, desse absolutismo está na formação dos Estados Nacionais. Então é o que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. Antes da formação dos Estados Nacionais, a Europa era toda dividida em feudos, lá na época do feudalismo. E uma das características desses feudos é que cada feudo tinha sua autonomia. Então, cada senhor feudal, cada nobre mandava dentro do seu próprio feudo. E o rei? Como é que ficava a figura do rei nesse processo todo? O rei, ele acabou tendo seu poder fragilizado e mandava somente dentro do seu feudo ou em pouquíssimas regiões. Ele não tinha um poder centralizado ou concentrado como na época do absolutismo. No final do feudalismo, algumas modificações vão ocorrer, como a formação da burguesia, que é uma classe que provém dos comerciantes, dos banqueiros. E para essa burguesia, principalmente para os comerciantes, era muito ruim a Europa estar toda dividida em feudo. Por quê? Porque a cada vez que ele entrasse num feudo para vender o seu produto, ele tinha que pedir autorização para o senhor feudal daquela região, ele tinha que pagar imposto para aquele senhor feudal. A moeda não necessariamente era a mesma dentro de cada feudo, havia uma moeda diferente, então era muito difícil, o sistema de pesos e medidas era diferente. Então, para esse comerciante, era muito complicado vender os seus produtos numa Europa toda feudalizada. Então, era muito mais interessante para ele que houvesse ou que fosse válido em todo o território uma só moeda, o mesmo sistema de pesos e medidas, que ele pagasse impostos para uma só pessoa, ao invés de ficar pagando vários impostos diferentes para pessoas diferentes. Então, para esse comerciante, era muito melhor que tudo fosse unificado. E a quem ele vai recorrer para fazer essa unificação? Quem teria poder para unificar isso tudo sob seu poder? O rei. E para o rei também seria muito interessante, porque ao invés de ele mandar somente no feudo dele, ele vai mandar em todo o território nacional. Para a nobreza ia sair perdendo? Mais ou menos. Para a nobreza também havia uma parte interessante, porque a nobreza sozinha não estava conseguindo, cada senhor feudal sozinho, não estava conseguindo conter a revolta dos camponeses, a revolta dos servos. Lembrando que a Europa tinha saído da questão da peste negra, a grande crise do século XIV, que foi a crise em que houve a peste, a fome, e gerou um caos absoluto, e os servos se revoltaram, e essa nobreza não estava conseguindo conter a revolta desses servos. Precisava de um exército forte para manter esses camponeses sob controle. E quem tinha condições de bancar esse exército com o dinheiro dos impostos era quem? Era o rei. Então, essa nobreza também vai apoiar a formação dos Estados Nacionais. Então, a formação dos Estados Nacionais ela é uma aliança frágil entre o rei, a nobreza e a burguesia. Lembrando que quando o rei tivesse que escolher alguém para apoiar, ele ia escolher sempre quem? A nobreza, porque o rei também era nobre. Esse sistema de governo adotado pelos reis durante a Idade Moderna foi chamado de absolutismo. Por quê? Porque absolutismo significa que o rei, ele mandava de forma absoluta. Hoje o poder, ele é dividido entre executivo, legislativo e judiciário, uma proposta inclusive surgida na época do iluminismo, outro assunto que a gente vai falar depois. Mas antes, no absolutismo, esse poder, ele era concentrado na figura do rei. Então era o rei que fazia as leis, era o rei que mandava executar essas leis, era o rei que julgava quem transgredisse essas leis. Então, uma das perguntas que eu fiz numa das postagens era se o rei era obrigado a obedecer à Constituição. Não, não era, nem tinha Constituição. Porque o que é a Constituição? É um conjunto das leis máximas de um país, geralmente aprovadas através de uma Assembleia Constituinte.
né? E no Estado absolutista, quem é que estava acima do rei? Ninguém estava acima dele. Era ele que fazia isso tudo. Então nem havia Constituição no Estado absolutista. Outra característica do mercantilismo, e aí a gente, um assunto está ali juntinho com o outro, é a questão econômica. Como os reis, eles tratavam da economia nesse período. Era o mercantilismo, cuja principal característica era a interferência do Estado na economia, né? O rei ele controlava a economia também, e o objetivo, que era uma das características desse mercantilismo, era o metalismo. O que era o metalismo? Juntar metais preciosos. Quanto mais rico fosse o país, significava que ele mais tinha de quê? De metais preciosos. E a maneira de se juntar esses metais preciosos, além das minas de ouro e prata, né, que os países vão sair também atrás, né, isso também vai desencadear a descoberta de novos mundos, né, todo o assunto está interligado um ao outro, era o controle do comércio. O país que tivesse uma balança comercial favorável, o que significa isso? Que ele exportasse mais do que ele importasse, ele com certeza ele ia acumular metais preciosos. Então os reis eles fizeram uma série de medidas, o protecionismo alfandegário, dar monopólios a alguns comerciantes, uma série de medidas características do mercantilismo para poder fazer com que a economia de seu país crescesse. E ajudar a enriquecer a burguesia de seus respectivos países. Por quê? Porque ele era bonzinho para os burgueses? Não, porque quanto mais rico os burgueses fossem, mais impostos eles pagariam, e é com o dinheiro desse imposto que o rei sustentava o seu Estado absolutista. Pagava os funcionários reais, que eram a maioria nobres, equipava o exército e tudo mais. Na próxima postagem, a gente vai falar sobre a sociedade do antigo regime, como ela se comportava, né, a segunda parte, e como essa sociedade ela foi derrubada através dos ideais iluministas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!